Olá, Alexandre, aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício no curso de MS Project, exercício E6. Esse aviso já foi informado, comentado nos exercícios anteriores e pela primeira vez no nosso curso temos dois arquivos para verificar. Apesar de serem arquivos do mesmo projeto, são dois arquivos diferentes. Isso aqui na verdade é do exercício E5, que vamos fazer a correção agora também. Então já vejo que seu passo 19 aparentemente tem algum problema nele, mas vamos para o passo 8. Então, temos, além de outros passos e tarefas do E5 e do E6, temos também outros que foram solicitados no exercício E6, que é o E6A. Então, vou começar por ele, partir para os outros, ver o seu pool e depois ver seu arquivo em si. Então, vou começar vendo seu arquivo E6A. Ok. Não. Seu arquivo, não lembro se o arquivo E6A pediu o task name form aqui. Se tem algum filtro aqui. Então você não colocou seu projeto de fato aqui, né? Campo details aqui deveria ser cost, não work. Então você já tem essa pendência. Você colocou apenas um pedaço do seu projeto, não colocou ele todo. Vamos ver se você pelo menos alocou a verba. Você alocou verba 1 em todos os lugares aqui. Era só para alocar onde está escrito verba 1. E mesmo assim não alocou o valor do custo. Você vê que custa 0 aqui e tem o custo aqui do seu projeto. Ou seja, você acabou não entendendo, não fazendo o exercício E6A conforme solicitado. E aí eu fico na dúvida se você não soube fazer, se você não teve tempo ou se você não entendeu alguma coisa. E aí eu peço para que você coloque lá na sala de aula as suas dúvidas sobre esse passo aqui do exercício. Então vamos partir para o próximo. Você não fez também o arquivo no Excel, que é o gráfico, na parte do E6. Fica com pendência também. E vamos partir para o pool de recursos. Então vou fechar aqui, partir para o pool, seu pool.
Ao abrir o seu pool de recursos, eu tenho três opções. A primeira, posso abrir como somente leitura. A segunda, como leitura escrita, ou seja, gravo também. E a terceira, todos os projetos ligados a esse pool num arquivo master. Então vou escolher a primeira opção e dar OK. Então abra aqui o seu pool de recursos e vou começar vendo o seu passo 8. E se tem um passo 8 asterisco, outro passo 8 2 asteriscos. E aí, qual é o passo correto? Eu já devo ter falado que caso você tenha feito um passo a mais ou esqueceu alguma coisa ou tenha tido algum problema, você basta vir no campo Organizer, selecionar a visão ou a tabela, o módulo, enfim, e deletar ele do seu project. Então, dito isso, eu vou olhar o seu passo 8. Vai para o pool, vai para o passo 8 com 2 asteriscos. Então, veja que você não tem nenhum campo notes aqui, nenhuma informação relevante sobre seus recursos. Você não documentou, não explicou, não definiu esses seus recursos no dicionário de recursos no seu pool. Você fez tipo recurso material, work, custo. Ok. Consultoria especializada foi criada. Aluguel de microcomputador, não estou vendo. Aqui. Aluguel de microcomputador. E o imposto aqui também foi criado. Então, você definiu o custo padrão, o custo de hora extra, custo por utilização, definiu a forma de pagamento, ou seja, se eu vou pagar rateado no início ou no final. Você selecionou aqui que o material você paga no início. Então se definiu algumas coisas aqui, posição, org, o campo habilidade foi preenchido, campo outline code também. E o aporte de horas, você criou 2 aportes de horas e um financiamento. Você não precisa de 2 aportes de horas. Então acabou ficando um pouco confuso esses seus recursos aqui, já que tem coisas duplicadas nele. Você duplicou aqui. Então, ok, vou dar prosseguimento. Indo para o próximo passo, e aqui também está duplicado. Próximo passo, passo 08A. Então vamos ver aqui, classe de custeio. Você definiu como outline code 8, mas não preencheu aqui. Você fez, aparentemente, mas não preencheu. Por exemplo, digamos que financiamento seja plano de cotas de investimento. E os outros também você não preencheu. Então, provavelmente lá em alguma visão, algum passo, você vai ter uma visão que vai ficar um pouco debilitada. Então, ok. Antes de fechar, vamos ver aqui o seu compartilhamento de recursos. Está apenas com o E6. Ok, você quebrou o link do exercício anterior.
E aí, vendo seu passo 8, que você criou aqui, alocar recursos, esse é o passo 8. Tá estranho, já que não foi esse passo que a gente solicitou, não foi esse passo que foi pedido. Deixa eu ver se tem. Esse é o passo 8A que a gente pede para você copiar, mas o passo 8, alocar recursos, não é esse aqui, você acabou confundindo. Então vou criar aqui, botar uma nova, vou criar rapidamente aqui para você. Escrever aqui tabela 8 e eu vou criar aqui campo ID, indicators, WBS, name, duração, não, duração, work, e no gear system assignments units. Aqui eu vou dar ok e vou aplicar. Então veja que temos uma diferença. Inclusive temos até pendência das verificações anteriores. Temos verificações aqui com interrogação, ou seja, se não, duração com interrogação, se não definiu o tempo de algumas atividades, por isso que aparece esta interrogação. Você também não criou atividades recorrentes aqui, pelo menos os símbolos já me indicam que você não indicou não criou atividades recorrentes. Então é importante você verificar as pendências que foram deixadas e consertar elas no seu exercício, senão não tem um porquê de a gente ficar fazendo essa verificação aqui junto com o aluno. Dito isso, eu vou acrescentar mais um passo aqui, que é o resource names, e por acaso vi até, para minha surpresa, que você alocou os recursos aqui no seu passo 8. Você tem alguns passos duplicados aqui, ó, passo 1, passo 1, passo 2, 3, 3, outro passo 3. Então a gente peça para você dar uma consertar isso aqui, tirar os passos que estão em excesso ou duplicados e deixar apenas os passos corretos. Então aqui no teu projeto você não aportou, não colocou recursos aqui, plano, quer dizer, tem várias atividades que estão sem aporte de recursos, a não ser que seja marcos. Marcos não tem que ter aporte de recursos realmente, mas as outras configurações do ramal tem que ter recursos, tem que ter aporte, alocação de recursos nele. Entrega dos servidores, realizar pedidos de servidores, não tem nenhum recurso alocado, pode ser uma marca, não sei. Termo de encerramento, book, start, cronograma, plano de comunicação, ata. Então aqui também não tem nenhum recurso alocado. Acho que você botou imposto, gerente de projetos, aluguel de microcomputador, consultoria especializada, ok, já vi. Então,
Com esse resource name você consegue alocar recursos aqui apenas assinalando. Vou botar um, por exemplo, aqui, link de voz, e aí eu aloco aquele recurso. Posso dar um duplo clique e alocar aqui, e ainda posso ir em recurso, assignment, e alocar o recurso. Dito isso, você já tem a primeira pendência aí, que é consertar o seu passo 8. A primeira pendência não, desculpa. Uma das, né? Porque eu já vi que falta o seu exercício E6A, que não foi feito conforme solicitado. Falta o gráfico também no Excel e falar sobre a diferença lá dos campos de custo. E agora o passo 8, que também não foi feito conforme solicitado. Então, seu primeiro número da sequência numérica é o número 19. Então, vamos para o próximo passo, passo 9, que é gerar cronograma, gerar o organograma das habilidades, que é um passo de visualização dos recursos tipo Work. Então, estou vendo aqui. Então, já vi que só os recursos tipo Work foram exibidos. Vou conferir seu grupo. Habilidade, ok. E vou conferir o seu filtro. Então, type igual Work. Ok também. Vamos para o próximo passo. Passo 9 ainda, só que org. Então são os recursos por nível org. E aí, conforme você tem alguns que você definiu com nível org e outros que não estão definidos e aí ficam sem valor. Então esse é um passo simples também, que você consegue ver os recursos por nível da organização da empresa. Então ficou apenas faltando esse pedaço aqui. Vamos para o próximo passo. Passo 10. Matriz de responsabilidade. Então esse é um passo onde que a gente define, pode definir o tipo de recurso e a sua responsabilidade naquela alocação, naquela atividade. Então, esse é um passo interessante e a gente usa a visão do Resource Usage. E tem uma coisa interessante aqui, que a gente consegue alocar os recursos nas atividades e detalhar essas alocações. Inclusive, no campo Notes, eu consigo fazer o meu dicionário de alocação. Então, eu tenho o meu dicionário nas visões tipo task, tenho o dicionário nas visões tipo recurso e tenho o dicionário na alocação dos recursos naquela atividade. Então, as informações contidas aqui não são nem do recurso, nem da atividade, e sim da alocação. Então, posso dizer, por exemplo, que a responsabilidade do analista nessa atividade é ser apoio, fazer isso, verificar aquilo, desenvolver seguindo estas normas. Então eu tenho o meu dicionário da alocação. Então vou dar OK. Veja que você definiu que o analista no desenvolvimento do sistema ele é trabalhador. No testes também, o analista
Você definiu na programação na hora que ele é também trabalhador, ok? Então você definiu aqui. Você poderia, inclusive, você definiu quase todos como trabalhadores. Aqui você já configurou como apoio. Você poderia, eu ia falar isso, você poderia definir mais de uma responsabilidade. Consultor, acho que você não marcou nenhum, né? Tudo não. Consultoria especializada na consultor. Se consultoria especializada, você botou apoio, trabalhador líder e não é consultor. O cara faz tudo, menos consultoria. Ok. O teu projeto tá ok. Então, você definiu aqui work, igual work. Os campos que a gente pede, você botou apenas umas cores um pouco diferentes. Seriam cinza, azul e vermelho, mas ok. Não tem problema isso. Vamos para o próximo passo. Passo 11. O passo 11 é simples também, similar ao 10, mas apenas para recursos do tipo materiais. Então você botou os campos aqui, custo cumulativo e custo cumulativo, conforme a gente pede. Vou ver o filtro. Tipo material, ok. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar é que você pode também definir o tipo da tabela. Então, por exemplo, seu servidor na instalação de servidores, ele pode ser do tipo A, tipo B, e você consegue definir diferentes preços de custo para aquele mesmo recurso. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui no seu passo anterior. O filtro. Você definiu não igual a custo material, você poderia simplesmente ter botado que fosse igual a tipo work. No caso de botar que ele não seja igual a material e custo, dá no mesmo. Então, voltando lá no passo 11, e aqui também você consegue definir a sua tabela de custo para aquele recurso, no caso na lista de sistema. Voltando lá para o passo 11, na parte de materiais, ok. Então esse passo também está ok, é um passo simples. Vamos para o próximo passo, o passo 12. Gerar o histograma. Aqui, uma parte interessante é que você pode apenas ver os materiais, os recursos do tipo work, já que custo não fica super alocado e a princípio nem material. Então a gente poderia fazer um filtro, vou botar um novo aqui, vou botar type igual a do tipo work. Ué. Qual foi o filtro que eu criei? Filtro 3, não, filtro 2. Acho que não dei o aplicar. Mas isso fica a teu critério. E aí nós temos o seguinte, temos o analista de sistema que está super alocado, analista da hora também. Nós conseguimos ver pelo gráfico o super alocamento.
e ele nos fala quanto é superalocado. E aparece em vermelho, ele avisa também. Agora vendo esse e-mail. Aí você tem que analisar, por exemplo, o analista da URA. Eu uso sempre quantos que ele pede aqui? 12 talvez? 11,72, 12. Então ele pede praticamente 12 analistas. Sempre. Sempre. Depois você não usa mais. Então, talvez seja interessante nesta parte, nesta etapa, você contratar 12. Já que você precisa de 12 para fazer o trabalho. De repente, aqui não, poderia ter, por exemplo, nesse analista de sistema, ele está superalocado e você não usa ele aqui, usa 1, depois usa 2, 2, 2, depois passa a usar 1 inteiro. E ainda diz que está superalocado. Então, em algum momento aqui tem uma superalocação dele, 6 do 5. Tem uma superalocação dele. E aí você tem que avaliar o seguinte: vale a pena eu aumentar o meu recurso, contratar mais, ou eu estarei desperdiçando dinheiro? E aí é melhor eu ficar com 1 e aqui tem 2 e nivelar o meu projeto. Obviamente você vai nivelar aqui pelas configurações que a gente pede. O meu projeto não está com essas configurações solicitadas. Então você vai nivelar aqui este recurso e aí pode ser que algumas coisas sejam atrasadas, dependendo do número da quantidade de recursos que você tenha para fazer as atividades. Dito isso, vamos para o próximo passo, passo 13, agenda dos recursos. Vou escolher, por exemplo, o aluguel de microcomputador. Então eu vejo aqui no calendário quando, onde e aonde ele está sendo utilizado. Então está sendo no controle nesta semana e a duração daquela atividade. O quanto tempo ele está sendo utilizado. Ok? Então vamos para o próximo passo, passo 14, apresentar os insumos do projeto. A atividade tem que ser em azul e as marcas em laranja. Você não criou também o subpacote de suprimentos conforme solicitado. E tem alguma coisa estranha que não aparece seu projeto todo. Então ficou faltando estas partes aqui. E não tem esse campo de details também. Então vamos para o próximo passo, passo 14H. E aí esse passo sim tem aqui essas informações que você não fez as configurações. Então a gente vem aqui, o peak units é
vermelho. Aqui seria um vermelho claro. Peço para você conferir isso depois no guia de exercícios. Aqui seria amarelo. Então, tem umas configurações a fazer aqui. Novamente, peço para você conferir isso no guia de exercício. E temos um grupo e um filtro aqui também. Vamos ver seu grupo. Então, você fez um grupo com habilidade, que é Outline Code 9, ok. E vamos ver o filtro. Habilidade igual a diferente de preenchido, né? Diferente de não preenchido, diferente de vazio. Ok. E vemos também que há excesso, a superalocação nas atividades aqui. Então, ok. Então vamos para o próximo passo, passo 15, estimar os custos e anote mais um número nessa sequência de controle, o número 25. Então temos um passo simples aqui, que é para saber se você sabe inserir o custo, mexer no custo no seu projeto. Então você inseriu custos fixos aqui conforme solicitados, fez o campo custo total, custo extra e o custo base. O seu custo base está com 0 porque muito provavelmente você não salvou sua linha de base ou não atualizou ela. Então a última vez que você mexeu foi no dia 8/5. Então se eu salvar ela aqui, atualizada, ok. Sim. Eu preencho os valores de custo aqui desse campo. E aí, por acaso, seu custo total com seu custo base ficam iguais. E aí, uma das coisas interessantes aqui também é você salvar várias linhas de base diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser copiar, né, a sua linha de base, sua baseline 1. Então, vou dar OK. E aí eu tenho duas linhas de base, a linha de base e a linha de base 1. E aí você poderia, por exemplo, quando você fez o cronograma do seu projeto, ter salvado uma linha de base. Quando você fez incluir os recursos, as limitações de recursos no seu projeto, ter salvado outra linha de base. E agora, quando você está inserindo as limitações financeiras no seu projeto, você salvaria outra linha de base. E aí você compararia elas, verificaria o seu cronograma, o seu custo, e você teria a evolução do seu projeto, como ele andou conforme limitações foram aparecendo. Então, uma sugestão você fazer isso. E para terminar esse campo, nós temos a forma de rateio, que eu já falei, você pode pagar no início, meio e final. Nós temos o campo custo total, que é a soma de todos os custos, todas as variáveis de custo, custo fixo, extra, mais os recursos, mais os outros custos, caso tenham. E temos o custo base, que é o nosso custo da nossa linha de base. Dito isso, vamos para o próximo passo,
passo estimar custos PV. É um outro passo simples. E ele tem a função de a gente ver qual é o nosso custo base, o nosso custo total, e contabilizando os impostos e uma margem de lucro por quanto a gente deveria vender aquele produto ou aquele serviço. Então vou vir aqui em Custom Fields, ver a fórmula, ok, e você também marcou aqui para fazer o somatório na primeira linha, ok também. Então seu custo é esse e o seu custo de venda é esse. Então esse passo tem esse objetivo. Vamos para o próximo passo, passo 16. Outro passo simples, ele divide o dinheiro por nível org, posso ver quanto que cada setor gasta dentro do seu projeto. Então, esse campo que está sem valor, ou porque você não definiu o nível org deles, ou porque eles são milestones, são marcos. Milestone igual a não. Me vir aqui no grupo, tá? Você colocou org. Então nesse caso você não definiu o nível org desses realizar pedido e treinamento do sistema. Acredito que o realizar pedido não é uma história porque tem custo. Você colocou custo nele. Então você não definiu o nível organizacional dessas atividades. Então anote mais um número dessa sequência de controle, o número 41. Vamos para o próximo passo, passo 17, montar o desembolso financeiro. Então é um modo para a gente ver o gasto de dinheiro ao longo do tempo. Então a gente pede para o teu time scale aqui tá em semanal, em semana, e você não colocou aqui, estava por mês. Eu peço para você ver essa configuração do guia. Aqui está ok as cores. Vejo que você tem a sua linha 0 aqui também. Então tá ok. E aí você, com esses campos, você faria o arquivo no Excel falando sobre estes campos aqui e a diferença do BCWS para o cumulativo, para o custo cumulativo. Dito isso, são passos simples também. Vamos para o próximo, passo 18. Então, nesse passo, estamos falando de recursos tipo budget, como financiamento e aporte de horas. Então, anote mais um número nessa sequência de controle, o número 17. Então, vejo que seu aporte de horas, seu financiamento está com o mesmo valor que o solicitado pelo projeto, mas inclusive seu custo total aqui está maior que seu financiamento. E aí a gente vamos ver se o projeto se paga. Então, por exemplo, no primeiro mês você tem um custo de 1 milhão e quase 300, 1 milhão e 300, e você tem uma verba de 300 mil para pagar aquelas atividades, aquele trabalho que vai ser realizado.
No segundo mês, você tem um custo de 3.000 e tua verba de 400. Mas provavelmente você já quebrou aqui, porque você já está devendo quase 900 mil aqui no primeiro mês e pagando 900 mil de juros, de sanções, caso tenha, de funcionário entrando na justiça ou parando de trabalhar. Então, você já no primeiro mês, não tendo 900 mil para realizar os pagamentos, você já vai ter que cobrir esse prejuízo no próximo mês. Então, você tem que aferir uma forma de trabalho onde você não tem essa discrepância do custo do seu projeto para o seu financiamento, para a sua verba com a qual você vai realizar aquele trabalho, aquele projeto. Dito isso, isso fica para uma análise de quem utiliza a ferramenta no seu projeto, e dá para ver que se você, digamos, não pague juros aqui, pode ser 900, nem assim seu projeto ele é pagável, ele atende às necessidades financeiras e de trabalho, porque aqui sobraria uns, digamos, 200, 400, arredondando 500, e você aqui já tem um rombo de 900. Então ficaria uns 400, alguma coisa desse nível, ou 300 para pagar. Que é justamente essa diferença aqui do custo. Tem uma diferença aqui do custo para o financiamento. Então, dito isso, fica isso aqui para sua análise, dúvidas, pergunte e verificar como você pode tornar esse projeto pagável. Então, provavelmente você não vai começar o mais cedo possível em algumas atividades, alguns processos no seu projeto. Você vai pedir para eles começarem um pouco mais tarde, para você ter dinheiro suficiente. Talvez em vez de você fazer em 3 meses, aparentemente que está aqui, você pode fazer em 4, 6, e aí você consegue ter um fluxo de caixa para pagar seu projeto. Dito isso, vamos para o próximo passo, passo 19. Na apresentação de dotação orçamentária, provavelmente você não fez alguma coisa porque não aparece nada aqui, né? Então vamos editar seu filtro, Outline Code diferente de vazio, e ok. E você fez o grupo com seu Outline Code também. Então, vou inserir aqui seu Outline Code 8. E seu Outline Code 8, ele é vazio. Vou até tirar o filtro. Você não tem nada no seu Outline Code 8. Então você não definiu. Então você na verdade não definiu, você não fez o seu Outline Code. E aí essa visão fica prejudicada. Se eu não me engano, eu até falei isso no começo, quando vi, se eu não me engano, o seu pool, alguma coisa que eu vi que você não tinha preenchido completamente. Dito isso, ficam essas pendências para você verificar no seu exercício.
Qualquer dúvida, coloque na sala de aula. E eu recomendo você assistir a correção do Wallerson, que ele fez um trabalho bastante completo. E eu também falei algumas coisas a mais na correção dele, né? Como você aqui tive que corrigir o E5 e o E6 juntos, então, embora eu tenha verificado todos os passos e corrigido tudo que você mandou, se eu ficar falando muitas coisas, a correção fica enorme. Então, provavelmente ela já está grande. Se eu ficar falando mais ainda, aí você não vai ter nem saco para me ver. Tirando isso, tirando essa palavra feia que eu acabei de falar, dúvidas, coloque no Moodle. E se tiver problemas, tente entrar em contato. Estou disponível, inclusive, no WhatsApp. Mas as dúvidas devem ser colocadas primeiramente no Moodle. Dito isso, fica as pendências para você corrigir. Anote seu próximo número da sequência de controle, o número 32. E até a próxima. Tchau, tchau.